é importante mencionar que a narrativa fantástica, vocês já tinham observado que existia essa narrativa desde a época do modernismo. Vocês tiveram a oportunidade de ler contos fantásticos de Rubén Darío y de Horacio Quiroga, que de fato Horacio Quiroga participaba un pouco do modernismo do ponto de vista fantástico e também participava da narrativa regionalista. E também vocês observaram que um autor de vanguarda como Jorge Luis Borges escreve contos fantásticos, sobretudo na década de 1940. E outro autor, também na mesma escola de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, começa escrevendo contos fantásticos também na década de 1950. Então, a pergunta que vocês poderiam se fazer é como é que, de alguma forma, este tipo de narrativa, que nós estamos chamando narrativa fantástica, atravessa tantos momentos diferentes da história da literatura hispanoamericana. Porque, de certa forma, a narrativa fantástica, você já tem uma presença forte no modernismo, no final do século XIX, e se estende ao longo do século XX, e os contos que vocês têm são da década de 1950, e, no entanto, a narrativa fantástica continua também em frente. Efectivamente, a narrativa fantástica explora todos os recursos de um tipo de escrita que é a escrita chamada de ficção. Que é a ficção? Bom, é um tipo de escrita que cria realidades alternativas a partir da ideia de como se. Ou seja, a ficção está baseada na ideia de que o conto conta uma realidade como se fosse verdadeira. Então, essa ideia de ficção geral serve tanto para os contos realistas, quanto para os contos fantásticos, quanto para qualquer narrativa ficcional. No entanto, no caso da narrativa fantástica, pareceria ser que o que está em jogo, e aqui estou seguindo a introdução à literatura fantástica de Tzvetan Todorov, pareceria ser que o que está em jogo é a dúvida do leitor quanto se o que está lendo, esse mundo ficcional que está sendo narrado, é real ou é meramente imaginário. É real ou pertence a um outro domínio diferente da realidade. Esse critério, essa dúvida sobre o que é real e o que não é real, segundo Todorov, é o que caracteriza a narrativa fantástica. En otras palabras, cuando el lector lee un relato ficcional, está sempre comparando seu relato com a própria realidade. A questão é se essa realidade que está no relato começa a parecer sinistra, ou se essa realidade começa a parecer terrorífica, ou simplesmente se essa realidade começa a ter critérios ou características sobrenaturais. Ou seja, que colocam em xeque o que é a crença do leitor quanto a que é real ou não. De fato, não é apenas uma dúvida do leitor, muitas vezes é uma dúvida dos próprios personagens da narrativa fantástica. Vejam bem que, por exemplo, não sei se lembram o conto Huitzilopochtli, de Rubén Darío, acabava que nós não sabíamos se o narrador tinha visto ser Mr. Perhaps devorado pelos índios en un acto de canibalismo, o, como tinha fumado maconha, simplesmente tinha imaginado que Mr. Perhaps había sido devorado. Algo parecido acontece com alguns dos contos de Horacio Quiroga, sobretudo aquele que era o Travesseiro de Penas, o Almohadón de Plumas, ¿sí? Nós, por uma parte, recebemos a explicação científica,
de que existen ciertas pulgas enormes, ciertos insectos capaces de sugar o sangue das aves y también das pessoas. No entanto, o leitor acaba pensando que, de cierta forma, existe algo sinistro nisso, que tal vez no puede ser inteiramente explicado por la ciencia, porque eso se parece más que a un insecto a un vampiro. No caso do conto El Aleph, de Borges, existe un elemento fantástico, que sería este ponto no cual están concentrados todos os pontos do universo. Ou seja, una especie de lugar no cual están todos los lugares y todos los tempos al mismo tiempo, y que se encuentra en un porão de una casa perdida en los suburbios de Buenos Aires. Claro, o narrador está convencido, primero, de que ese punto central, ese punto no cual están todos los puntos del universo, que hizo parecido a Deus, evidentemente, era real. Después, na postdata, no final do conto, comenta que tal vez no era real porque se trataba de un instrumento de óptica y que quizá o único Aleph real está dentro de una columna en algún templo na Arabia, no cual, cuando yo coloco a Aurelia na columna, sinto o atareado rumor do universo. Mesmo así, nesse conto existe sempre a outra explicação. A explicação de que verdadeiramente Carlos Argentino Daneri era um louco e que o próprio narrador está, de alguma maneira, duvidando sobre se esse Aleph existia ou não existia. Mesma coisa acontece em Casa Tomada, mesma coisa acontece em todos os contos fantásticos, que por vezes podem ser de um terror assim, tipo un terror sobrenatural, a maneira dos fantasmas, a maneira un pouco dos aparecidos, dos espectros, como acontecía no final do século XIX, ou também podem ser de uma inquietação psicológica, como no caso de Casa Tomada, ou como no caso de El Aleph, de Borges, nos quais o elemento terrorífico, sobrenatural, aquele elemento que é inadmissível para nosso critério do que é a realidade, se encontra geralmente dentro da própria cabeça, na qual nós pensamos que dudamos se estávamos alucinando ou não. O que caracterizaria a narrativa fantástica para Todorov, então, não seria nem a realidade, como no caso da narrativa realista, nem algo inteiramente sobrenatural, como no caso da narrativa maravilhosa. Porque vejam bem que o sobrenatural não é um invento da literatura fantástica. Nós, nos contos tradicionais, permanentemente estamos lendo coisas sobrenaturais e não pedimos explicações disso. Todos os contos sobrenaturais, desde, sei lá, a Cinderela, que transforma una abóbora en una carruagem, o grande ogro que está viviendo acima de una planta de feijão, o Poligar que recorre caminos con las botas de 7 leguas, o Joãozinho e María que se defrontan con una bruxa que tenta enfiar eles en un forno. Cualquier una de esas narrativas, que son maravillosas, segundo Todorov, están recheias de elementos sobrenaturales. Y no en tanto, nós, como leitores, cuando estamos usufruindo y disfrutando de esas narrativas, no estamos pensando necesariamente si eso es real o no es real, si eso es verdadeiro o no es verdadeiro. Vou colocar un caso, Harry Potter. Ninguém está pensando na possibilidade de que isso seja real ou não.
simplesmente nós aceitamos esse universo, ou, se vocês quiserem, essa realidade ficcional, que tem suas próprias regras, suas próprias formas de lógica e de interagir os personagens com elas, e nós não estamos questionando permanentemente se isso é real ou não é real. Mesma coisa na narrativa realista, porque na narrativa realista todo parece muito objetivo e muito realista e muito real, e nós, portanto, também não questionamos a realidade ficcional dessa. A chave da literatura fantástica, então, para Todorov, seria a dúvida. Esse acto de leitura, se vocês quiserem, activo, que se precisa do leitor. O leitor, de alguma forma, depois de ler um conto fantástico, tem que entrar em uma inquietação. Na inquietação de dizer, mas será que isso é possível? Será que isso é real? Sim. É só uma coisa. Sim. Lendo Casa Tomada, eu tenho a impressão de que ele não começa como uma narrativa fantástica. Ele se torna uma narrativa fantástica do meio para o final, mas de início não me passa essa impressão. Me passa a impressão de uma narrativa de um texto bem descritivo. Sim, um texto bem descritivo de uma espécie de matrimônio de irmãos, né? Dois solteirões. Isso. Bom, mas é que esse é um dos critérios da narrativa fantástica, precisamente. A chave da narrativa fantástica é que não começa o fato sobrenatural desde o começo. A narrativa fantástica precisa da realidade. Precisamente porque a chave da narrativa fantástica não é o fato sobrenatural. É a confrontação de um único, talvez, fato sobrenatural que se transforma em incrível, mas que ao mesmo tempo se transforma em sinistro ou inquietante. Porque parece dizer que o que para nós estamos tão seguros que isto é real e isto não é real, não é tão assim. Ou seja, a maioria da literatura fantástica se fundamenta na ideia de que todo é rigorosamente realista em um conto fantástico, menos aquele elemento que de repente irrompe na realidade e nos faz duvidar da nossa própria realidade. Vejam, por exemplo, o conto O Aleph. Praticamente 2/3 partes do conto é um tédio, porque é a conversa de dois homens sozinhos, carentes, falando de literatura e se disputando, se brigando praticamente pela lembrança de uma mulher morta. De repente aparece o fato fantástico. E então é aí que o conto ganha esse aspecto, como diria Sigmund Freud, o criador da psicanálise, o aspecto do unheimlich, ou seja, de aquilo que é sinistro, de aquilo que é ao mesmo tempo familiar, mas inquietante e medonho. Vejam bem que a narrativa fantástica está muito vinculada ao surgimento do inconsciente e à ideia de psicanálise. Da mesma forma que a narrativa de terror. Vocês não se perguntaram por que é que a maioria dos filmes de terror e grande parte da narrativa fantástica acontecem em casas? A casa é um espaço que se supõe que é o refúgio das pessoas. A casa é o lugar do familiar. Porém, no âmago do familiar existe também o inquietante e o sinistro. E no âmago do familiar existe o inquietante e o sinistro porque no âmago do familiar existe o incesto e a sexualidade dentro da família. E tudo o que isso implica. Que coisa mais íntima do que um travesseiro? Que coisa que está mais relacionada ao nosso momento de relaxamento total? Dormimos com pessoas com as quais temos confiança, o marido, e mais confiança do que o marido, para nós tem nosso travesseiro. E, no entanto,
no interior do travesseiro se esconde o horror, se esconde o perigo. Isto é muito interessante, porque, vejam bem, pressupõe a ideia de que não existem lugares de proteção total quando o que está em jogo é a crença na realidade. A sociedade, a família, etc., pressupõem que um governo é o lugar da tranquilidade e da segurança. A sociedade se empenha em dar esse crédito e essa confiança à própria família. E, no entanto, coisas terríveis podem acontecer dentro de casa. E, no entanto, coisas horríveis podem acontecer a mãos do Estado. De fato, Casa Tomada, que é o conto de Julio Cortázar, faz referência a esta ideia de fábrica tomada, escola tomada, etc. É um conto que faz referência a uma época da Argentina na qual o que está surgindo são os governos das classes populares chamado o peronismo. Então, essa família burguesa, esse matrimônio endogâmico, incestuoso, se vocês quiserem, mesmo que simbolicamente de irmãos, uma que está tricotando o tempo todo na sua condição de mulher, o outro que, como todo homem, é intelectual e está lendo, de repente sentem que a casa, o país, está sendo tomado por forças oscuras, forças estranhas ou sobrenaturais. Vejam o conto O Aleph. No começo do conto Aleph, o personagem, Borges, o personagem se chama Borges e o autor é Borges, é um recurso estético, né? é um artifício colocar ao personagem o mesmo nome do autor, porque dessa forma o leitor acha que quem está contando é o autor, que é uma pessoa real, viva, e, portanto, o que vai contar é verdadeiro, né? Então, Borges conta em primeira pessoa, como ele próprio, que vai visitar a Carlos Argentino Daneri depois da morte de Beatriz Viterbo. Beatriz Viterbo era uma das mulheres que Borges amava e, como tantas outras mulheres, e todos os leitores que conheciam Borges sabem, é um amor frustrado, porque Borges nunca teve bom relacionamento com as mulheres. Realmente as mulheres expressavam ele como homem, queriam ele como amigo. Morta, diz Borges, ele podia consagrar-se a amar a memória de Beatriz. Sem esperança, claro, porque Beatriz está morta, mas também sem ser humilhado por ela, como todas as vezes que deixava ele esperando no saguão da entrada, sem sequer dar bola para ele. Borges, portanto, nesta coisa meio melancólica e patética, que o coloca a ele próprio como autor em uma posição muito triste, né? Vejam bem que interessante isso, porque quando você escreve, eu escrevo, você é capaz de se rebaixar de propósito só para que o leitor acredite no que você quer que seja lido. Ou seja, é uma figura horrível a de Borges no Aleph, patética. E, no entanto, ele está se emprestando a si propio para ser sacaneado por ele mesmo, para que o leitor acredite nessa narrativa. E então, todos os 30 de abril, ele, que é o aniversário da morte da Beatriz, ele vai ver Carlos Argentino Daneri e conversan de literatura. Y básicamente o que nós temos é que Carlos Argentino Daneri é uma espécie de poeta vanguardista. Todas as ideas de Carlos Argentino Daneri são as de um poeta de vanguarda
ao estilo de Vicente Huidobro, Oliverio Girondo, etc. Borges parece desencantado con esta idea da poesía y de repente un día descubre que Carlos Argentino Daneri liga para ele para dizer que van demolir a casa onde ele mora, donde Carlos Argentino Daneri mora. Y está desesperado Carlos Argentino Daneri porque si demolicen a casa que ele aluga, ele perdería a posibilidad de escribir su obra, que es un poema que pretende descrever todo o universo. Ahí nós entendemos por qué que era ese o poema universal de Carlos Argentino Daneri. Carlos Argentino Daneri tinha, no porão dessa casa, um Aleph. A possibilidade de descer no porão e observar todos os tempos e todos os lugares simultaneamente em um mesmo ponto e dessa forma poder escrever seu poema universal. Ora, vejam bem que curioso, né? Se vocês tiverem acesso a esse prodígio, ao prodígio de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma simultânea, sem superposição. Em outras palavras, de ter conhecimento absoluto de todo. ¿Estarían pensando en escribir un poema? É interessante isso, né? Porque isso mostra, por dizer assim, a mesquinharia de nós como seres humanos. Tal vez deberíamos reverenciar o universo de esa forma. Y no. Carlos Argentino Daneri tinha essa mesquinharia. Quería ser un poeta famoso. Entonces utiliza ese lugar que es prácticamente dizer a transformação en Deus para escrever un poema. Borges, cuando desce no porão, não acredita. Pensa que Carlos Argentino Daneri vai envenenar ele. De fato, só nesse momento ele percebe que ele e Carlos Argentino Daneri se odiavam e que, portanto, Carlos Argentino Daneri pode ser um louco que, com a excusa de matar ele, decidiu dizer para ele, depois de dar um veneno, que é esse famoso licor que toma antes de descer no porão, deixar ele soterrado no porão. E, no entanto, nada disso acontece. Nesse ambiente familiar, o sinistro começa por esse temor de Borges. Uma pessoa que eu conheço faz 20 anos. De repente eu não percebi que me odiava, que era um louco e que na verdade o que queria era me matar. Aí começa o sinistro. Porém, existe outra coisa mais sinistra. E é que quando ele descobre que o Aleph está aí, existe, e que pode ver tudo ao mesmo tempo, dentre todas as coisas intrascendentes que observa, no final dessa enumeração de coisas que observa, observa cartas obscenas, precisas, de Beatriz, o amor dele, dirigidas a quem? A seu primo, Carlos Argentino Daneri. En otras palabras, o que observa com Aleph é o incesto, o sexo entre Beatriz e seu primo irmão. O primo que era como um irmão para ela porque moravam na mesma casa. Sai do porão Borges e, em lugar de falar para Carlos Argentino Daneri, olha, existe aí um lugar que é um descobrimento para a ciência, para o mundo, para a humanidade, é a demonstração de que Deus existe, o Aleph. Não. Na mesquinharia do personagem é mais forte o ódio que ele sente por Carlos Argentino Daneri e fala que ele, na verdade, não viu nada e que o que recomenda para Carlos Argentino Daneri é tranquilidade, paz e que vai descansar um pouco no campo, porque a vida da cidade é extremamente estressante e pode dar um piripaque na cabeça.
curioso, né? O Aleph é um conto interessante porque pareceria dizer: se existem as coisas sobrenaturais, se existem os milagros, nós somos tão mesquinhos que não somos capazes de aproveitar eles, ou talvez nem sequer de reconhecer eles. Ou seja, que nossa realidade, ou o que nós pensamos que é real, não é mais que o produto da nossa cegueira, não é mais que o produto da nossa mesquinharia intelectual. Não queremos ver além. Não podemos ver além porque esse além pode ser aterrorizador. O que está em jogo, em todos estes casos, é a noção de realidade. Na narrativa fantástica, o que está em jogo é que é real e que não é real, e a dúvida sobre onde que está o real. E o que serve para nosso próximo passo, que é a narrativa do real maravilhoso, é uma observação que parece óbvia, mas que ninguém estava se fazendo até a chegada de 1950. E é que o que é real e o que não é real não depende da objetividade. Depende da nossa percepção do real. Ou, em outras palavras, de nossa cultura. Vou ser mais claro. Realidades diferentes existem em culturas diferentes. A narrativa fantástica coloca em xeque um tipo de realidade, que é o tipo de realidade da racionalidade ocidental. O tipo de realidade que nós aceitamos como realidade científica. Porém, essa realidade da ciência, essa realidade da racionalidade, é extremamente recente. Não tem menos de 300 anos. Os diferentes critérios de realidade dependem de nosso universo cultural também. E isso é o que vai ser explorado na nova narrativa latino-americana. Real maravilhoso, que é o que caracteriza a nova narrativa latino-americana, e também é uma derivação, por dizer assim, destas ideias que eu acabo de falar em torno da narrativa fantástica. Não são a mesma coisa a narrativa fantástica e o real maravilhoso. Precisamente porque o real maravilhoso o que está questionando é o papel cultural da realidade na América Hispânica, a partir de todo o seu substrato cultural. Ou, melhor dizendo, o leitor de literatura fantástica não é o mesmo em qualquer cultura. E o critério da dúvida, que diz Todorov, a dúvida sobre o que é real ou não, presupõe um leitor ocidental. O pelo menos presuponha um leitor ocidental na década de 1950, né? Hoje é difícil saber como é o leitor.